Então galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou dar uma dica importante para vocês aí, que você deve ou não deve estabilizar um inversor de tensão, beleza? No caso aqui estamos falando de um inversor de tensão 12 para 127 ou 220, né? É uma suposição essa aula aqui, porém com trafo de ferro ou trafo de ferrite, tanto faz. Bora lá. Esse circuito aqui, como vocês estão vendo, é um circuitinho que eu peguei lá no blog do Newton Sebraga, entendeu? Utiliza aí o 4047, né, um CI PWM, onde ele não tem feedback, não tem como você estabilizar essa tensão. Ela fica o tempo todo com um dot cycle de 50%, entendeu? Não tem como você estabilizar. Mas vamos supor que ele tem aqui um pininho aqui que dá pra gente poder estabilizar essa tensão, beleza? Ó, então o que acontece? Vou colocar alguns trechos dos meus vídeos mostrando pra vocês. Beleza, então aqui a gente tem um capacitor de tanque, né, um capacitor tanque para poder ir para o primário do transformador, é uma topologia push-pull comum mesmo. Aqui a gente tem uma chavinha liga-desliga, né, a nossa bateria, e aqui é onde a gente vai ajustar a frequência de 50 ou 60 Hz se for o transformador de ferro silício, ou alta frequência se for o transformador de ferrite, beleza? Temos só dois MOSFET aviador, um MOSFET para cada canal, e uma lâmpada aqui ó, como carga, beleza? É uma lâmpada comum aí, fluorescente. Então show de bola. Quando você não estabiliza essa tensão, o que acontece? É bom usar esse inversor para carga pesada. Você tem um transformador lá, né? Transformadorzão, onde a área dele é considerável, né? Uma área boa. Você tem mais uns MOSFETs trabalhando em paralelo, entendeu? E você tem uma bateria boa para poder suprir essa corrente, porque conforme é 12 volts, a bateria que você tem que ter é boa, porque vai drenar aqui muita corrente da bateria, conforme mais baixo for essa tensão. Então essa bateria tem que ser boa mesmo, principalmente se for estacionária, bateria boa mesmo. Aí sim para poder tocar uma potência muito alta na saída. Aqui esses MOSFETs, ele está sempre assim, ó, com um DOT de 50%, certo? Eles estão com um DOT de 50% ligado, né, e 50% desligado, ambos os MOSFETs. Quando você estabiliza essa tensão, isso não acontece. Quando você estabiliza essa tensão, para a tensão que você quer aqui, vai 127 volts, deixa bonitinho, ou 220 volts, né? O DOT vai ficar bem fininho, enquanto você não tiver potência na saída. Então o que vai acontecer? O consumo em vazio vai diminuir bastante, você vai ter uma economia na sua bateria. Porém, quando você puxar uma carga, uma furadeira, uma carga muito alta na saída, obviamente o dot cycle vai abrir, entendeu? O dot cycle abrindo para poder manter estabilizado. Um exemplo, se você tiver um MOSFET para cada canal, esses MOSFET vai ser obrigado a trabalhar para poder entregar o 127. Então eles vão estourar na hora. Quando você apertar o gatilho, eles vão estourar. Eu sei porque acontece isso comigo. E quando não tem estabilização na saída, os MOSFET ficam, vamos dizer assim, vazio, entendeu? Eles ficam sempre condução máxima do dot cycle, né? Porém, eles ficam sossegados, entendeu? Eles vão estourar caso você ultrapassar a corrente, né? Entre dreno e source, eles vão pro vinagre mesmo, não tem jeito, entendeu? Porque aí eles vai estar partindo, entrando em curto-circuito, porque você ultrapassou a corrente de trabalho dele. Seria entre dreno e entre source, entendeu? Aqui, a tensão da saída, ela não vai ser estabilizada. Então, você puxou uma furadeira que é, vamos dizer aqui, um exemplo que está 220. Você puxou a furadeira, naquele pico inicial, certo? Que é a parte que mais sofre, né? Que ela vai ter que o motor vai ter que vencer a inércia, né? Porque tá parado. Se essa tensão aqui for estabilizada em 220, tem que ter muito MOSFET, porque o pico em cima deles vai ser maior, ainda mais que tá estabilizado. Tem que ter vários em paralelo para poder aguentar. E quando não está estabilizado, automaticamente essa tensão talvez caia lá para 160 volts, entendeu? Quando ela está vencendo a inércia. Então o MOSFET aqui vai passar uma corrente alta por ele, só que ele vai suportar se o MOSFET for colocado de acordo com essa corrente que você vai estar consumindo aqui na saída, entendeu? Então essa tensão cai para 160, quando a furadeira atingir uma certa rotação, isso acontece em milésimo de segundo, ela volta geralmente para a tensão do enrolamento que você fez para 220 volts. Mas se o transformador tiver área suficiente para poder manter, vamos dizer, uma furadeira de 600 watts, né, em 220. Se ele tiver uma área menor, a furadeira vai funcionar em seus 400 watts, um exemplo, e o transformador vai aquecer demais, se for de ferro eu tô falando, ou de ferrite, né, e vai funcionar aqui a 180 volts, por aí.
não vai funcionar os 220 que você enrolou, só vai ter os 220 em vazio. Então se o transformador tiver área, ele vai dar o pico, né, para 160, 190 quando você vencer a inércia apertando o gatilho da furadeira, mas depois ele vai voltar para 220 volts quando a furadeira estiver em rotação máxima, funcionando nos seus 500 ou 600 watts nominal da furadeira, né, com a tensão de 220, porque o transformador tem área suficiente para entregar isso, entendeu? E é lógico, né, que a gente não está falando de uma onda senoidal, é uma onda quadrada, então se torna mais perigoso ainda o pico dela quando o motor tem que vencer a inércia, né? Não é uma onda senoidal que vai bem na manha, bem certinho, bonitinho, então é mais perigoso ainda. A gente vai ver uns vídeos eu testando um inversor que eu fiz sem feedback, entendeu? Agora aqui com feedback, eu vou dar um exemplo aqui, bem, vamos dizer assim, não, isso aqui não é um esquema, estou dando um exemplo aqui só para facilitar, né? Aqui é um diodinho, ó, o negativo, beleza? Não é assim que faz um feedback, né? Mais elaborado e tal. Isso aqui é só para facilitar para vocês. Então tá aqui, né? Retificando negativo e positivo. Vou colocar aqui agora um tripotezinho e tal, certo? Aqui tem resistores de alto valor, né? Para poder não queimar o tripote, obviamente, certo? Aí nessa parte aqui a gente tem um tripote, a gente coloca um capacitorzinho aqui e tal, certo? E para o negativo. Para o PWM reconhecer, a gente interliga com o negativo da baixa tensão. Eu já expliquei isso no vídeo, não tem problema. Então aqui a gente tem um pino aqui, nesse CD4047, que é o FB Feedback. Um exemplo que ele não tem, tá galera? Então aqui o do capacitorzinho do potenciômetro a gente manda para cá. Então conforme a gente vai ajustar esse potenciômetro aqui do feedback, vamos dizer que a gente conseguiu cravar aqui em 220 volts. Certo? Então a lâmpada sempre vai funcionar em 220 volts. Então agora aqui, esses MOSFET, eles vão esquentar um pouco mais, porque eles vão ser obrigados, né, a sempre deixar o dot cycle de acordo com a tensão da saída. Se você puxar uma carga aqui de 300 watts na saída, o que vai acontecer? O dot vai abrir mais um pouquinho, entendeu? Porque ele vai abrir mais um pouquinho, porque ele vai ter que manter, ele está sendo obrigado a manter 220 lá que você deixou programado aqui, ó, nesse potenciômetro do feedback, entendeu? Então ele vai ter que trabalhar mais. Nisso que ele está mais tempo ligado, obviamente também está passando mais corrente, por isso que ele aquece mais. Agora se você colocar uma carga aqui muito alta, é onde queima os MOSFET, entendeu? Que os MOSFET não está preparado para aguentar, caso estiver trabalhando assim com um MOSFET só por cada canal, o que vai acontecer? Essa tensão aqui do transformador vai cair, o dot vai aumentar até o máximo que ele conseguir, que seria 50%, para poder tentar manter essa tensão aqui em 220, onde os MOSFET não vai suportar se tiver só um, e eles vão queimar, entendeu? Vai passar uma corrente muito alta por eles, porque eles vão ter que, independente do pico da furadeira, do que você ligar, se for carga indutiva, trabalhando aqui eu estou supondo com um transformador de ferro, for carga indutiva, motor de geladeira, ele vai tentar manter que nem a rede da concessionária em 220, não quer saber o tanto que você tem de bateria, o tanto que o MOSFET aguenta, então o MOSFET vai queimar, vai passar uma corrente muito alta por ele, vai queimar. Porque eu falei da bateria, que você tem que ter bateria, ou você colocar mais bateria, vamos dizer assim, né, em paralelo. Por quê? Porque em 12 volts a corrente é maior. Nós sabemos que a corrente é muito maior em 12 volts, isso é fato. Em série, em 24 volts, essa corrente cai pela metade. Então o que acontece? A gente já tem perdas bastante, né, por causa da corrente, a gente tem perdas de chaveamento do MOSFET, que são perdas naturais. E se você tiver com uma bateria meia vida, que nem a minha zoada, essa bateria aqui, galera, vai cair para 9 volts na hora do pico, 8 volts na hora do pico. E só de cair para 8 volts, mesmo que você puxa pouca potência aqui na saída, o dot já vai abrir demais, porque a bateria tá caindo muito. Aqui, ó, se essa tensão subir para 15 volts, o dot é corrigido, ele vai diminuir aqui, ó, entendeu? Para poder manter o 220. E se essa tensão cair para 10 volts, o que acontece? Ele vai aumentar mais para poder manter em 220. Então, quando você trava um inversor de tensão, você tem que ter muito MOSFET. Os comercial que vende, geralmente utiliza 2 por cada canal. O feedback deles é na ponte H. Então, o que acontece? O segredo é esse, eles fazem a estabilização na ponte H, eles não fazem na primeira etapa. Por quê? Porque esses MOSFET aqui, como que eles vão ser estabilizados na ponte H? Eles vão trabalhar sempre com um dot de 50%, entendeu? Sempre em 50%.
e vão trabalhar gelado. Então lá na ponte H que vai ter que estabilizar. Então se na ponte H cair, quando você puxar o pico de uma geladeira, um motor, uma furadeira cair para 180 em 220, aqui ó, o MOSFET só vai sentir a corrente, porque ele não está sendo obrigado a meio que regular essa tensão, ele só vai passar corrente por ele. Agora a ponte H que vai sentir, entendeu? Só que lá na ponte H, como está utilizando MOSFET para alta tensão, de 8, 10, 20 amperes, a tensão é mais alta, a corrente é menor, então não tem tantas perdas assim, ele consegue lidar com esses picos tranquilamente. E mesmo assim aqui não utiliza só um MOSFET não, mesmo tendo ponte H, a galera costuma colocar 2 no mínimo em paralelo, entendeu? Aí fica mais tranquilo. Então se você vai fazer um inversorzinho e você quer estabilizar na primeira etapa, o meu conselho é: não utiliza para carga pesada, entendeu? Utiliza ele para ligar lâmpadas, televisões, coisas mais simples, beleza? Vamos ver aqui agora um vídeo meu, eu mostrando para vocês, eu ligando coisas normais no inversor sem feedback, como liquidificador, televisão, algumas coisas. Bora lá. Para quem nunca viu, eu já fiz um conversor de 12 volts para 220 utilizando um transformador drive para poder fazer o teste. Mesmo que a onda tava muito ruim no transformador drive, eu consegui funcionar da hora o inversorzinho, entendeu? Foi os primeiros transformador drive que eu fui construindo para poder trabalhar com fonte, beleza? Vamos lá achar o vídeo agora. O nome do vídeo é esse aqui, ó. Veja do que esse conversor é capaz de entregar. Vamos lá. Fechou. Vou mostrar aqui para vocês, ó, pulando. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Olha o transformadorzinho. Olha o transformadorzinho que eu estava utilizando. Era um transformadorzinho de fonte ATX, porém estava em curto. Então aqui eu estava ligando o meu som no volume máximo, em cima desse conversor. Então a corrente em vazio estava 2.5 amperes. Em vazio somado com o consumo do rádio. Entendeu? Aqui, se eu não me engano, eu não coloquei a música por causa do direito autoral, entendeu? E tava na minha bateria, logo quando eu comprei ela tava mais ou menos legal, né? E vocês podem ver ali, ó, o transformadorzinho, ó, tinha 2. Um tava em curto, foi o que eu mostrei, e esse aqui tava bom. E olha lá, não tinha feedback, tá vendo? Tava em vazio. Então se eu tivesse mandado essa tensão retificada desse transformador aqui, mesmo com o MOSFET só por canal, ele não iria queimar, porque a ponte H que estava sofrendo para poder regular, não os MOSFET da primeira etapa. Olha a dica do MR. Eu liguei o meu computador e a minha televisão ao mesmo tempo. Aqui nessa parte do meu computador tem uma placa de vídeo normal, né, para eu poder editar vídeo, senão sem placa de vídeo sofre muito, até porque meu processador não tem vídeo integrado, então eu tive que comprar uma placa na época, né, fazer rolo. Ele puxa uma corrente considerável, ele puxa mais ou menos 100 watts em vazio. Minha TV puxava mais 48 watts, então tava 150 watts em cima do inversor e não tinha feedback. Eu coloquei 127 porque no próximo vídeo eu estabilizei, mas desse não estava estabilizado. Então, galera, eu vou ligar a música aqui pra vocês verem o meu som, ó. Isso com uma bateria de 12 volts, 7 amperes. Pra vocês verem, não tem trabalho, Vou pular aqui para o vídeo não ficar muito grande. Vocês vejam o vídeo inteiro, caso vocês queiram ver o vídeo que eu liguei só com um transformador. Da bateria aqui, ó. Com meu som. Meu som ele agora dos 810 watts RMS, mas não chega nunca. Agora eu tô ligando, e tava ligado uma lâmpada de LED também, tá vendo? 3.5 amperes na entrada, tava sendo auxiliado com essa fonte. Eu já queimei essa fonte, já arrumei também, tem vídeo no canal. Os MOSFET nem esquenta porque ele não tava sendo forçado a estabilizar em 127. Com esse transformador daria pra você escutar um som, assistir uma TV e ainda tinha uma lâmpada de LED de, se eu não me engano, era de 7 watts. Agora aqui eu ligo no liquidificador. Ó, perfeito. Se tivesse estabilizado em 127 volts, só com aqueles 2 MOSFET eles iam pro vinagre. Ia estourar mesmo. Ainda mais que minha bateria cair muito, ele ia ser forçado ainda a estabilizar e a corrente ia ser maior porque a bateria caiu, eles iam pipocar. Olha lá. Tá vendo a gambiarrinha? A primeira plaquinha que eu fiz. Tirei da bateria para provar. E agora eu ligo uma furadeira. Essa furadeira, se eu não me engano, era de 500 ou 400 watts. Galera, aqui é fato. Se tivesse em 127, estourava, porque depois que eu estabilizei 127, apertei o gatilho dessa furadeira, plau, os dois foi pro vinagre. Um só, né? Porque puxa, um só vai pro vinagre. Raramente você quebra os dois, queima os dois MOSFET. Então eu queimei só o MOSFET aqui.
na época que eu fiz. Eu não gravei, né? Mas eu queimei. Se for estabilizar na ponte H, não queimaria. Vou falar pra você. Você consegue ligar aqui, ó. Motor descolado. Ah, é funcionando, show de bola. Você pode deixar ligado mesmo, já deu uma queda na luzinha. Olha lá. Isso que esse capacitor era de uma fonte. Eu acho que ele era 85 microfarad, não dava nem 100 microfarad. Ele é bem baixinho, se eu não me engano. E eu ligando uma furadeira. Imagina os ripples que tá vindo pra furadeira. Agora, se eu não me engano, eu vou fazer um furo. Vou mostrar pra vocês fazendo um furo. Bem que furo em ferro não agarra muito, né? Madeira agarra mais. Mas mesmo assim, dá pra funcionar com um MOSFET por canal só, hein? 12 volts, vamos ver se tem uma força pra furar isso aqui. Olha lá. Espera aí que tá. Esse vídeo é meio antiguinho, galera. Por isso que a qualidade tá assim. Olha lá, furou. Tranquilinho, furou. Aí, furou. Show de bola. Então, galera, mostrando aqui pra vocês, se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, é esse aqui, ó, o teste do conversor DC-DC 12 para 127, veja do que ele é capaz, beleza? O vídeo é esse daí. Então, espero que você tenha entendido a diferença de você estabilizar ele na primeira etapa, que nem tá aqui, né? No conversor DC, talvez DC, caso for normal, ou DC AC. E se você estabilizar na ponte H. Se você não estabilizar, você tem mais potências para pico, para coisas mais potentes. Se você estabilizar para 127 volts, é bom você ligar cargas mais leves para você não forçar o MOSFET. Ainda mais se você estiver trabalhando com um só por cada canal, entendeu? Então aqui é um canal e aqui é o outro canal. Então, como você estava vendo, eu estava trabalhando com um MOSFET para cada canal. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal. Vire membro para poder ajudar o canal, apoiar o canal a crescer cada dia mais. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis!